Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, todo mundo conhece a tríade de super-heróis dos quadrinhos, né? E eles três vêm do mesmo lugar, a DC Comics. A DC é uma das maiores empresas de histórias em quadrinhos do mundo. Ela vem publicando uma miríade de histórias há mais de 80 anos e os seus personagens estão entre os mais conhecidos desse meio. Você conhece a origem da sigla DC? Sabe quando ela foi fundada e qual é a sua história? Eu sou a Mikan, esse é o Quirk e hoje eu vou contar pra você a história da DC Comics e como ela se tornou esse marco da história das histórias em quadrinhos. Todo fã de quadrinhos conhece a DC Comics. Ela é uma das maiores e mais antigas editoras de quadrinhos do mundo, ao lado da Marvel. A maioria das histórias acontece dentro do universo fictício da DC, com super-heróis como Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde e Flash. E alguns dos vilões mais icônicos também vieram da DC, como o Coringa e o Lex Luthor. Mas a história da editora vai muito além, e para falar dela a gente precisa voltar lá para os anos 30. A história da DC começa no que a gente conhece como a Era de Ouro dos Quadrinhos, que rolou entre os anos 30 e os anos 50. Tudo começou em 34, quando o empresário Malcolm Wheeler Nicholson decidiu fundar a National Allied Publications, uma empresa focada em quadrinhos. Ele queria publicar material original e não só reimprimir tirinhas de jornais, que era mais comum naquela época. A sua primeira publicação foi a New Fun, The Big Comic Magazine número 1, em 1935. Essa foi a primeira edição de uma série que se chamaria More Fun Comics, que chama a atenção porque se tornaria a primeira revista de histórias em quadrinhos originais. O primeiro herói recorrente da DC foi o Dr. Oculto, criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster em 35 mesmo. Além disso, nesse mesmo ano, a empresa lançou a série New Comics número 1, que eventualmente mudaria de nome e se tornaria Adventure Comics. Mas esses anos não foram só flores, viu? Por conta de uma crise financeira, Wheeler Nicholson, lembra dele, o empresário, não conseguiria mais publicar quadrinhos sozinho. Então ele se tornou sócio do Harry Donenfeld e do Jack Leibowitz, que eram donos de uma empresa chamada Detective Comics. E juntos eles lançaram uma revista chamada Detective Comics número 1. Essa união formou a Detective Comics Inc., só que não durou muito tempo, porque o Wheeler Nicholson continuou tendo problemas financeiros e teve que sair dessa sociedade, então a empresa ficou sob o comando do Donenfeld e do Leibowitz. Em 1938, o Max Gaines se juntou com o Donenfeld e eles fundaram a All American Publications, que virou uma empresa irmã da National Allied Publications. Aí passou a ser chamada apenas de National Publications. Mas você deve estar se perguntando, quem é esse Max Gaines? O Max Gaines é considerado o pai dos quadrinhos americanos. Em 1933, ele fundou a revista Famous Funnies, que foi a primeira revista em quadrinhos dos Estados Unidos. Não era uma revista de histórias originais, mas era a primeira. Agora corta para 1938. Lembra da Detective Comics Inc.? Então, ela tinha acabado de lançar a Action Comics, estrelando ninguém mais, ninguém menos do que Super-Homem, Superman, o herói mais conhecido de todos os tempos. A primeira história em destaque da edição contava a origem do Super-Homem e também mostrava uma das primeiras personagens femininas com destaque nos quadrinhos, Lois Lane. E a Detective Comics Revista, na sua edição 27, em 1939, mostrou pela primeira vez o Batman, o Vigilante Mascarado. Com o tempo, essa parceria entre o Max Gaines e o Donenfeld começou a não ficar tão favorável assim para o Gaines, porque impedia que ele trabalhasse para outras editoras. Então ele acabou deixando a parceria em 1944. Aí o Donenfeld pegou todas as marcas que ele comandava e uniu sob um único nome, National Comics Publication. Essa viria a ser mais tarde a DC Comics que a gente conhece hoje. Mas uma curiosidade aqui, por causa do nome do Super-Homem ser tão popular e o nome Detective Comics também ser super popular entre os fãs, a National Comics acabou sendo chamada informalmente de Superman DC por um certo tempo. Mas essa popularidade das histórias de super-heróis não durou para sempre. Lá na década de 40, depois do final da Segunda Guerra Mundial, histórias com heróis, batalhas, lutas entre os personagens, acabaram não sendo mais tão procuradas pelos fãs. Então, apesar de continuar publicando a Action Comics e a Detective Comics, a DC decidiu focar em outros gêneros, como ficção científica, romance e humor. Na
década de 50, a gente chega à Era de Prata dos quadrinhos, e nessa época a DC reformulou muitas das suas histórias por causa do Código dos Quadrinhos. Esse Código dos Quadrinhos, que em inglês era conhecido pela sigla CCA, foi feito pela Associação de Revistas em Quadrinhos da América. Isso porque em 1954 saiu um livro chamado Seduction of the Innocent, Sedução dos Inocentes, que preocupou o público quanto à exposição dos jovens a cenas de sexo e violência, já que os jovens compunham a maior parte dos fãs de quadrinhos, os consumidores dessas histórias. Então, o CCA era uma forma de que as editoras de quadrinhos se autorregulassem. Não era exatamente uma imposição, elas não eram obrigadas a seguir esse código, só que se elas não seguissem, isso poderia atrapalhar muito as negociações com anunciantes, por exemplo. Talvez as maiores mudanças causadas pelo código possam ser vistas em Flash. Os editores Donenfeld, Leibowitz e Schwartz acabaram mudando o personagem, fazendo uma nova versão para trazer para o título Showcase. A Showcase era uma série experimental de histórias em quadrinhos, que servia para apresentar personagens novos e secundários para o público. Assim, a DC podia testar o interesse do público naqueles personagens, ver se eles se tornavam populares ou não, antes de arriscar e colocar nas revistas principais, assim eles não atrapalhavam muito as vendas. Em 1956, o Flash estreou com a sua versão reformulada na Showcase número 4 e deu super certo com o público. Então a DC decidiu tentar reformular outros personagens, como Lanterna Verde. Os personagens mais icônicos da DC, como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, não escaparam dessas mudanças também. O Super-Homem, por exemplo, ganhou outros personagens novos e duradouros nas suas revistas, como a Supergirl. As histórias do Batman também ganharam novos personagens, como a Mulher Gato, e além disso as histórias focavam mais nele como um detetive. Já a Mulher Maravilha ganhou histórias novas em um contexto todo mitológico. Isso fez com que o gênero de super-heróis voltasse a ter popularidade com o público de quadrinhos. Aí, em 1961, a empresa mudou de nome de novo. Com a morte de Donenfeld, ela passou a se chamar National Periodical Publications. Vamos voltar um pouco aqui para a década de 40. Nessa época, alguns dos personagens começaram a aparecer juntos nas mesmas histórias, então eles passaram a habitar um mesmo universo ficcional, que os fãs começaram a apelidar de Universo DC. Essa continuidade muda na história Flash de Dois Mundos, que saiu na revista Flash número 123. Nela, o editor Schwartz arruma uma maneira de fazer com que os heróis lá da década de 30 e 40 coexistam com essa nova continuidade que estava rolando na década de 60. A explicação oficial é que esses mais antigos moravam numa outra Terra, a Terra 2, enquanto os heróis mais modernos moravam na Terra 1. E assim começou o que viria a ser chamado de multiverso da DC. Muito bom tudo isso, só que na década de 60, a DC não estava tão bem assim nas vendas, ainda mais comparada com a Marvel. Aí, em 1967, o Carmine Infantino, que era o artista do Batman, se tornou diretor editorial da DC. E com essa nova gestão vieram algumas mudanças. A primeira medida foi investir em marketing, tanto de títulos antigos como de títulos novos. Ele também decidiu focar em um público jovem adulto para aumentar as vendas dos quadrinhos. E além disso, ele trouxe artistas novos, como Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha. E ó, eu tô falando DC pra lá, DC pra cá, mas a empresa ainda se chamava National Periodical Publications, tá? E em 1969, essa empresa foi comprada pela Kinney National Company, que também tinha comprado a Warner Brothers. E sim, elas fazem parte do mesmo grupo, é por isso que hoje em dia os filmes da DC são lançados pela Warner. Alguns anos depois dessa aquisição, lá em 1972, a Kinney decidiu separar suas empresas de entretenimento e de outros assuntos. E a parte de entretenimento ficou com o nome Warner Communications Inc. Durante a Era de Bronze dos quadrinhos, a DC passou por várias mudanças importantes. A primeira delas é que em 76, a Jeanette Kahn substituiu o Infantino como diretora editorial. Ela ficou conhecida como a primeira mulher dos quadrinhos. E então, finalmente, em 1977, a DC Comics passou a se chamar oficialmente DC Comics. Pode ficar tranquilo porque assim, apesar do nome ser a partir de Detective Comics, não é redundante você falar DC Comics. Se bem que poderia, né? Detective Comics Comics.
Enfim, o nome é DC Comics. Nessa época, a DC também criou o conceito de séries limitadas em quadrinhos. Era um formato que permitia fazer histórias menores, mais flexíveis e mais baratas. O primeiro lançamento nesse formato foi World of Krypton, em 79, e deu super certo, o que abriu espaço para outras histórias, como em 80 com The New Teen Titans. Então começaram a lançar várias histórias menores e com origens de vários heróis. Outros acontecimentos desse período da Era de Bronze moldaram as décadas seguintes da DC. Desde 84, com as séries limitadas, novos escritores foram para a editora. Nessa época, o Alan Moore trabalhou nas histórias de terror do Monstro do Pântano e autores como Neil Gaiman e Grant Morrison entraram na DC como freelancers também. Essas histórias de fantasia e terror levaram à criação do selo Vertigo, em 89, que é um selo mais focado em um público adulto. A DC começou a ganhar mais destaque entre os críticos literários por apresentar obras consideradas mais complexas e maduras, como Batman, O Retorno do Cavaleiro das Trevas e Watchmen, que trouxeram um público diferente para a editora. Isso fez com que a DC investisse em formatos mais amigáveis para livrarias, como coleções de brochuras comerciais e também graphic novels originais. Aí chegaram os anos 90 e com eles um boom nas vendas de quadrinhos. Um dos motivos para isso acontecer na DC especificamente foram algumas histórias muito marcantes, como a morte do Superman, o Batman ter ficado paraplégico depois de uma luta contra o Bane e o Lanterna Verde ter se transformado em um vilão. Ainda na década de 90, a DC expandiu ainda mais o seu catálogo com novos selos. Por exemplo, eles fizeram um acordo de publicação com a Milestone Media e aí lançaram os Milestone Comics, que trouxeram mais diversidade para a DC, com heróis como o Super Choque. Em 93, a DC criou o selo Paradox Press, que ficou conhecido por lançar graphic novels como Marcas da Violência e Estrada da Perdição. Aí, em 98, a DC também comprou o universo do Jim Lee, a Wildstorm Comics. E esse é um resumão de como a DC Comics se tornou a empresa que ela é hoje. A DC marcou vários momentos históricos na indústria dos quadrinhos, com vários personagens amados pelo público ao longo de todas essas décadas. É por isso que não dá pra pensar em histórias em quadrinhos sem pensar também na DC. Agora aproveita e escreve aqui nos comentários qual que é o seu herói preferido da DC. Ah, e aqui na descrição tem o link para os episódios anteriores do Quirk. E não se esquece de se inscrever aqui no YouTube da TNT para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo Quirk. Tchau, tchau!